Quando o ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov expôs publicamente que as nações do Golfo se recusaram terminantemente a permitir que os Estados Unidos utilizassem seu espaço aéreo ou bases para atacar o Irã, ele não apenas registrou um fato diplomático isolado. Ele revelou uma fissura profunda no tecido das alianças regionais que Washington havia cultivado ao longo de décadas. Lavrov foi além. Ele expôs como a provocação inicial de Washington, seguida pela evacuação discreta de ativos de alto valor e pelo abandono percebido de seus aliados árabes, transformou esses parceiros em alvos vulneráveis para a retaliação iraniana. Os mísseis e drones que atingiram instalações no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e em outros pontos do Golfo não foram mero ato de desespero de Teherã. Foram a consequência previsível de uma política que subestimou os custos de uma escalada descontrolada e deixou expostos aqueles que dependiam da proteção americana. Essa dinâmica não surge do vácuo. Ela reflete o funcionamento implacável da geopolítica, onde o controle da faixa costeira que circunda o coração continental determina o equilíbrio de poder global. O Irã, com sua posição central no Golfo Pérsico, controla o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial. Domínio sobre ele significa alavanca sobre economias inteiras, desde a Europa até a Ásia. O fechamento efetivo do estreito pelos iranianos, em resposta aos ataques iniciados em 28 de fevereiro de 2026, confirma essa realidade com brutal clareza. Os Estados Unidos e Israel já estão em guerra aberta com o Irã, e o bloqueio marítimo imposto por Teherã impõe custos imediatos e globais. Moscou e Pequim, cada uma a seu modo, fornecem apoio estratégico e tático que transforma Teherã em um ator resiliente, capaz de resistir à pressão ocidental e de complicar os cálculos americanos. O resultado é uma lição dura para formuladores de política. O poder não se sustenta por declarações de intenção, mas pela capacidade de antecipar as respostas dos rivais e de manter o equilíbrio através de força credível e alianças baseadas em interesses convergentes, não em ilusões de solidariedade permanente. Para compreender o presente, é necessário recuar ao mapa estratégico que define as grandes batalhas por influência. A faixa costeira eurasiática não é mera zona de transição. É o terreno decisivo onde se decidem os destinos de impérios. O Irã emerge como pivô desse jogo. Rússia e China veem em Teherã um parceiro que distrai Washington do teatro europeu e do Indo-Pacífico, dilui recursos americanos e fortalece uma rede de resistência que desafia a ordem remanescente. As estratégias russas de apoio ao Irã revelam uma abordagem híbrida, calibrada para maximizar ganhos com risco mínimo. Desde o acordo de parceria estratégica abrangente assinado em janeiro de 2025, Moscou aprofundou a cooperação militar de forma discreta mas eficaz. A transferência inicial de tecnologia de drones Shahed do Irã para a Rússia, para uso na Ucrânia, inverteu o fluxo em certa medida. Relatos confirmados indicam que a Rússia agora fornece ao Irã versões aprimoradas desses drones, equipadas com componentes de navegação e comunicação resistentes a interferências eletrônicas, derivados da experiência de combate ucraniana. Essa assistência permite que Teherã lance enxames saturadores contra defesas aéreas do Golfo e de Israel, forçando os sistemas de interceptação a esgotar munições valiosas. Além disso, a Rússia compartilha imagens de satélite obtidas por seus sistemas aeroespaciais, incluindo o Kion, que permitem ao Irã mapear com precisão alvos navais e terrestres americanos na região. Não se trata de envio direto de tropas russas em escala massiva. Moscou evita confrontos abertos com Washington para não desviar recursos de sua própria guerra na Ucrânia. Em vez disso, a tática é de apoio indireto, inteligência, componentes e aconselhamento tático que elevam a letalidade iraniana sem expor forças russas desnecessariamente. Economicamente, a Rússia facilita a evasão de sanções ao comprar petróleo iraniano através de rotas alternativas no Mar Cáspio e integra Teherã em fóruns como a Organização de Cooperação de Xangai, onde discussões sobre energia e segurança reforçam laços mútuos. Essa abordagem reflete cálculo frio de poder. A Rússia, como potência revisionista limitada por recursos, usa o Irã como parceiro que enfraquece o rival americano sem comprometer sua própria sobrevivência. A China adota uma postura mais sutil, alinhada com sua visão de longo prazo sobre a mesma faixa costeira estratégica. O Acordo de Cooperação de 25 anos, assinado em 2021 e acelerado em implementações posteriores, canaliza investimentos chineses para o setor energético iraniano em troca de suprimentos descontados de petróleo. Mesmo em meio à guerra iniciada em fevereiro de 2026,
A China continua a absorver volumes significativos de crudo iraniano, garantindo sua segurança energética enquanto financia indiretamente a resiliência do regime. Essa parceria não se limita ao comércio. Pequim fornece componentes de dupla utilização para mísseis e drones, sistemas de radar antifurtivo como o YLC-8B e acesso ao seu sistema de navegação Beidou, que substitui o GPS americano em operações militares iranianas. Relatos de inteligência ocidental confirmam que esses auxílios melhoraram a precisão dos ataques iranianos contra bases no Golfo e contra alvos em Israel, permitindo que mísseis balísticos e drones alcancem objetivos com maior eficiência mesmo sob condições de guerra eletrônica intensa. A China evita compromissos militares diretos e abertos, preferindo o papel de facilitadora tecnológica e diplomática. No Conselho de Segurança da ONU e em fóruns como o BRICS, Pequim condena as ações americanas e israelenses, posicionando-se como defensora da soberania enquanto avança sua iniciativa Cinturão e Rota através de portos e infraestrutura iraniana. Essa estratégia é clássica: exercer influência através de meios econômicos e tecnológicos, sem o custo de guarnições permanentes. O fechamento do Estreito de Hormuz pelos iranianos, que interrompe fluxos vitais de energia, serve indiretamente aos interesses chineses de diversificação e de pressão sobre o Ocidente, mesmo que Pequim mantenha distância pública de envolvimento direto. As táticas de apoio confirmadas até o momento ilustram a sofisticação dessa colaboração em tempo de guerra aberta. No âmbito militar, a Rússia forneceu ao Irã centenas de mísseis portáteis Verba, sistemas de defesa aérea de curto alcance que complementam os S-300 russos já em posse iraniana e as baterias HQ-9B chinesas recebidas em anos anteriores. Esses sistemas, embora limitados contra aeronaves de alta altitude, protegem ativos terrestres contra drones e mísseis de cruzeiro de baixa altitude, permitindo que o Irã preserve capacidade de lançamento mesmo após ondas iniciais de ataques americanos e israelenses. A China, por sua vez, acelerou o fornecimento de precursores químicos para propelentes de mísseis, suficientes para centenas de projéteis balísticos, e componentes para veículos aéreos não tripulados que incorporam navegação por satélite chinesa. Inteligência compartilhada é o elemento mais crítico. Relatórios indicam que Moscou entrega imagens de satélite em tempo real sobre posições navais americanas no Golfo, enquanto Pequim contribui com dados de vigilância eletrônica derivados de sua constelação de satélites. Essa cooperação híbrida permitiu que o Irã coordenasse ataques retaliatórios contra instalações no Golfo e contra Israel com precisão que surpreendeu observadores ocidentais, mesmo diante da campanha aérea sustentada iniciada em 28 de fevereiro. Economicamente, as táticas envolvem redes de evasão de sanções. Frotas de navios fantasmas transportam petróleo iraniano para refinarias chinesas, gerando receita que financia importações de tecnologia russa. Diplomaticamente, Rússia e China bloqueiam resoluções no Conselho de Segurança que condenariam o Irã de forma unilateral, enquanto promovem narrativas que pintam as ações americanas e israelenses como provocação inicial. Essas medidas não transformam o Irã em potência invencível, mas elevam o custo de qualquer operação prolongada, forçando Washington e Tel Aviv a ponderar perdas em múltiplos teatros simultâneos. A revelação de Lavrov ganha contornos ainda mais graves quando se considera o abandono percebido dos aliados do Golfo. As nações árabes, que haviam alertado repetidamente contra o uso de seu território para ataques ao Irã, viram-se expostas quando a retaliação iraniana atingiu bases que abrigam forças americanas e instalações energéticas. O fechamento temporário de espaços aéreos no Catar, nos Emirados, no Kuwait e na Arábia Saudita, aliado à frustração expressa por líderes locais com a falta de notificação prévia e defesa adequada em alguns momentos, expõe a fragilidade das garantias de segurança americanas. Washington, ao priorizar a evacuação discreta de ativos de alto valor enquanto mantinha presença simbólica em alguns pontos, deixou os parceiros árabes como escudos em um conflito que escalou rapidamente. Essa dinâmica reforça uma verdade antiga. A faixa costeira estratégica só é controlada quando as potências locais percebem benefícios tangíveis, não promessas vagas. O resultado é um vácuo que Rússia e China preenchem com ofertas de cooperação alternativa, seja através de diálogos de segurança na Organização de Cooperação de Xangai ou de investimentos em infraestrutura que diversificam as economias do Golfo. O fechamento do Estreito de Hormuz pelos iranianos agrava essa pressão, criando efeitos dominó na economia global que atingem tanto aliados quanto adversários. Do ponto de vista estratégico,
o apoio russo-chinês ao Irã acelera a formação de um eixo que desafia a primazia americana na Eurásia. A Rússia ganha ao prolongar o conflito no Oriente Médio, forçando os Estados Unidos a dividir atenção e recursos entre Ucrânia, Indo-Pacífico e Golfo. A China, como potência econômica ascendente, consolida sua influência na faixa costeira ao garantir fluxos energéticos estáveis e ao testar capacidades de guerra moderna através de meios indiretos. Essa sinergia não é aliança formal de defesa mútua, mas rede flexível de interesses convergentes que multiplica o poder de cada um contra o hegemônico offshore. Os formuladores de política ocidentais devem reconhecer que a contenção não se sustenta por intervenções ad hoc ou por confiança excessiva em superioridade tecnológica isolada. Ela exige presença sustentada, dissuasão credível e alianças baseadas em reciprocidade clara. O ceticismo filosófico aqui se impõe. A história não avança em linha reta rumo ao mundo convergente e pacífico. Ela é marcada por competições de poder onde a natureza humana, ambiciosa e cautelosa, dita os movimentos. Ignorar isso leva a surpresas estratégicas, como a atual exposição dos aliados do Golfo e o fechamento efetivo de um dos principais gargalos marítimos do mundo. As implicações para a política internacional são profundas. Para os militares, o conflito demonstra a necessidade de investir em defesas anti-drones e antimísseis saturáveis, tecnologias que o Irã, com apoio externo, aprimorou mesmo sob bombardeio intenso. Para os geopolíticos, a faixa costeira do Oriente Médio exige uma estratégia que integre energia, segurança marítima e diplomacia com potências regionais sem ilusões de lealdade eterna. Os acadêmicos de relações internacionais encontrarão aqui material para testar teorias sobre equilíbrio de poder. O apoio russo-chinês não é ideológico, mas pragmático, confirmando que grandes potências agem para maximizar poder relativo. O leitor leigo, por sua vez, percebe que o mundo não é governado por boas intenções, mas por cálculos de força e sobrevivência. A guerra atual entre Estados Unidos, Israel e Irã não é acidente. É o desdobramento lógico de um sistema anárquico onde o controle da faixa costeira permanece o prêmio supremo, e o fechamento do Estreito de Hormuz serve como lembrete doloroso dessa verdade. Em conclusão, as estratégias e táticas de Rússia e China em apoio ao Irã ilustram a vitalidade de lições antigas sobre poder e equilíbrio em um mundo multipolar. A faixa costeira arde, o estreito está fechado e o equilíbrio global pende. Washington e seus parceiros devem responder não com retórica, mas com ação calibrada que restaure dissuasão credível, proteja aliados de forma realista e evite o isolamento de parceiros regionais. O custo da inação ou de cálculos equivocados é claro, uma faixa costeira dominada por adversários que ditarão os termos da ordem futura. A lição é antiga, mas sempre atual. O poder respeita apenas o poder, e a geopolítica não perdoa erros de cálculo.